Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos no Rio Grande do Sul, em Canoas. E essa é a série Transformação. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai te livrar do erro. Te livrar do erro de se meter aonde não deve. Te livrar do erro de não fazer o que deveria ter feito. E por conta disso não viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas 2025, minha meta é: eu quero viver o plano completo de Deus para minha vida. Eu quero viver esse rolê aí, irmão. Só que o problema é: devo esperar ou devo fazer? E é sobre isso. Mas antes de ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante para os irmãos. Curte o vídeo. Olha que animação, você imagina. Irmão, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira às 5 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui. E em breve nós não teremos mais mensagem só segunda-feira. Irmão, eu sou muito fofoqueiro. Deus me deu uma palavra. E a gente vai ter mais uma mensagem durante a semana. Vai ser quinta-feira às 5 horas da manhã. A mensagem da semana segunda e o fôlego da semana. Aquela puxada de ar que você precisa, porque já esqueceu um pouco do que te falaram na segunda. Mas para que toda a promessa seja relembrada e que você não tire os olhos daquele que te chamou, haverá um fôlego na semana, uma palavra de Jesus para você. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero muito que esse ano seja um ano que você seja parte do que Deus está fazendo na nossa geração. Nós estamos no Rio Grande do Sul. Há quase um ano atrás havia uma tragédia acontecendo aqui. E nós, o Brasil todo, nós oramos pelo Rio Grande do Sul. Mas através da nossa associação evangelística e através de milhares de pessoas, que talvez seja você que está me assistindo, e aproveito para agradecer, mais de 2,5 milhões de reais foram arrecadados e enviados para servir esse estado. Toneladas de alimentos, toneladas de águas e toneladas de produtos de limpeza, produtos de higiene, tudo que você imaginar para servir o Rio Grande do Sul. E hoje estamos aqui não para falar do que aconteceu, mas para dizer daquilo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. E por falar no que Deus vai fazer, vamos para a mensagem. Eu estou bem orgulhoso de vocês. Coisa linda. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 9, nos responde a pergunta que está no título da mensagem: o que é estranho? É estranho tirar o brilho da expectativa e logo no começo dar a resposta? Porque a impressão que passa é que se eu sei de fato o que faço, então não preciso de mais nenhuma informação importante. Mas eu quero que você tenha paciência para descobrir que mesmo às vezes, sabendo o certo, nós fazemos o que é errado. O apóstolo Paulo vai dizer: porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Neemias capítulo 4, versículo 9 diz: todavia,
nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus. O que eles fizeram? Eles oraram. Mas aí a segunda parte do versículo diz: e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então agora, compreenda o que Neemias está falando. Neemias está numa missão poderosa, baseado numa palavra que ele recebeu do Senhor de reconstruir os muros. Uma missão desafiadora, uma missão de prazo curto e uma missão carregada de opositores. Só que ele estava debaixo de uma palavra. E porque ele estava debaixo de uma palavra, então a Bíblia diz que no meio da adversidade, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós estamos colocando na mão de Deus aquilo que nós não podemos fazer, ou aquilo que nós não temos o controle. Só que aí, ele dá uma outra parte da realidade que vai viver. E a outra parte que ele vai viver é: e nós colocamos uma guarda 24 horas. Nós vamos orar, mas nós não vamos deixar o portão aberto. Nós vamos orar, mas se eles virem para cima da gente, o pau vai torar. Nós não vamos dormir de touca, vai dar rolo. Se eles virem, Deus está guardando no céu, mas a nossa galera está aqui, ó. Manda, vem. Só que aí que tá. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que tem várias histórias onde Deus diz: vocês vão ficar calados e eu vou pelejar por vocês. Então tem circunstâncias na vida que Deus vai dizer: eu não quero que você faça nada. Nada, não quero que você não se meta, só isso, só relaxa, baixa a bola, segura a onda. E vai ter vezes que Deus, para fazer, vai dizer para você: faça você isso aqui. Quer um exemplo? Noé, Deus falou para ele: Noé, constrói uma arca. Pergunto para você: Noé era arquiteto, engenheiro, construtor? Nada, tadinho Noé, irmão. Imagina o cara quando Noé viu e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. Nem tinha Jesus no rolê ainda, mas é que eu trouxe para o nosso tempo. Ele já olhou e falou assim: Deus do céu, isso aqui eu não dou conta não. Aí Deus falou: mas então deixa eu só te falar um negócio. O dia que ficar pronto, eu volto para fazer o que eu disse que vou fazer. Você sabe que foi assim, né? Deus falou: faz a arca, beijo. E vazou. Irmão, tem noção que Deus falou: ó, você vai fazer assim, top, aqui, essa madeira, essa é a medida, isso, aquilo outro. Aí o Noé fez assim: tem uma pergunta. Deus não estava mais. Deus falou: não, relaxa, ó, beijo, eu só volto quando tu terminar. Tudo o que você precisava de informação, eu já te dei. Agora é com você. Só que a crise da nossa vida é porque a gente tem um medo muito grande. Qual é o medo que todo mundo que ama Jesus tem? Sair do centro da vontade dele. Porque qual é o risco de alguém que sai do centro da vontade de Deus? Chegar no lugar aonde Deus não está. Ir para o endereço aonde Deus não está te esperando, aonde você foi, e vai chegar sozinho e vai colher o fruto sozinho. Sabe qual é o maior problema do nosso tempo? É porque nós normalmente não estamos andando segundo a vontade de Deus, mas segundo o nosso coração. É porque nos ensinaram que nós devemos confiar no nosso coração, que a gente deve acreditar na nossa intuição, a gente deve acreditar na gente. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não, irmão, tudo que você não pode confiar está dentro de você. Que climão. Nenhum glória a Deus até agora, nenhum aleluia. Fala para o irmãozinho que está perto de você: o teu coração é enganoso. A Bíblia diz: não se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, na verdade, a nossa crise maior é porque nós temos a certeza que a gente é muito inteligente, que a gente tem boas saídas, nós temos boas ideias. Eu confesso que a minha imagem é criativa demais, minha mente é criativa. Eu consigo imaginar a gente dizendo para Jesus, dizendo: Deus, eu tive uma ideia, e se eu te falar, o Senhor vai ficar de cara.
Irmão, tem gente que eu acho que Deus vai falar assim: nossa, por quê? Por quê? Vontade de dar uma matadinha, vontade de fazer de novo, sabe, vontade. E eu vou te falar por que isso gerou no meu coração. Primeiro, eu nasci numa família onde uma decisão fora da vontade de Deus levou a nossa família para um destino muito triste. Na nossa casa, durante muitos anos, toda a colheita negativa foi por conta de uma decisão errada que o meu pai tomou. Uma decisão. Então aquilo gerou um temor tão grande no meu coração, mas tão grande, que quando eu me tornei um homem, eu tenho uma coisa comigo: eu não me movo se não tiver uma resposta clara do Senhor. E quando eu digo isso, todo mundo diz a mesma coisa. E se Deus não responder, o que você faz? A resposta é nada. Se Deus não fala nada, eu não faço nada. Agora, se Deus me der uma palavra e a palavra for X, eu não vou tentar no Y, eu não vou tentar no Z, eu vou ficar no X. Mas a porta está trancada. Mas se Ele diz que vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, o negócio é quando a gente começa a se meter. A parada começa aqui, o problema. Então aqui a gente começa a mostrar por que a gente se lasca de vez em quando. Porque Deus dá uma palavra, Deus dá uma direção, Deus diz: é pra lá. E aí a gente olha e diz: tá bom, Senhor, ó, que lindo. Só que daí, quando a gente chega, tá muito calor. Aí a gente começa: não devia ter vindo. Eu acho que eu estou no lugar errado. Tá vendo? Olha aí, ó. Já começou dando errado as coisas já. Aí Deus está assim: você não chegou no lugar desejado. Esse é só o caminho. É só o processo. E a gente está assim: não, Senhor, não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu acho que eu vou para outro lugar. Eu acho que eu volto no outro dia. Senhor, eu tive uma ideia. Eu vou ver só pelo YouTube. Bom, parece que eu estou falando de vocês, né? Que coisa. Está parecendo indireta, mas na verdade eu só estou colocando de uma maneira simples aquilo que a gente faz de maneira complexa na nossa vida. Deus nos coloca numa circunstância que está nos levando para o lugar que Ele deseja. Mas quando tudo começa a não fazer mais sentido, e esse é o problema, aonde a nossa fé é exigida e a nossa razão quer sobrepor, então a gente começa a querer dar opinião ou fazer do nosso jeito. E eu vou te falar um negócio, meu lindo. Deus fez algo na nossa vida agora nos últimos meses, que para mim foi um negócio assim, que me deu um soquinho de leve. Pá, na boquinha do estômago. Você consegue respirar direito, você fica... E eu só estava dizendo: Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi. Irmão, durante 3 anos, eu e minha esposa fizemos um plano para um sonho da nossa vida. Durante 3 anos, quanto tempo? 3 anos. Então durante 3 anos eu planejei. Durante 3 anos eu orei sobre um projeto que nós tínhamos. Nós passávamos no lugar, levantávamos as mãos e nós orávamos: Deus, aqui, Jesus, esse é o sonho da nossa vida. Será que um dia... Só que aí eu fiz no primeiro dia um plano. E aquele plano era exatamente o plano perfeito que Deus havia colocado no meu coração. Um plano que no fim era uma proposta. Eu estou sendo bem simples com você, sem ser muito fofoqueiro. E eu fiz aquela proposta. E aquele plano era o plano perfeito. Só que passou 1 ano, o plano perfeito não serviu. Então o que eu fiz? Comecei a tentar adaptar o plano, a criar ramos que não estavam no plano, que não faziam que a conta fechasse, que era muito mais para dar certo do que para que de fato o plano de Deus acontecesse de acordo com o plano original. Então eu fazia a proposta, e para mim aquela proposta era uau, e a pessoa dizia: não quero, assim como disse para a primeira proposta, não quero. Passavam 8 meses, eu ia lá e dizia: pronto, tive uma ideia. Irmão, eu acho que tem uma hora que Deus olha para a gente e fala assim: cala a boca, para de se meter. E eu tive outra ideia. Aí eu fazia a proposta e eu não via lindo e redondo.
E aí, irmãos, se passaram 3 anos, e agora no final do ano, eu estava na casa de um amigo e saímos de lá daquele lugar, eu e minha esposa, falando no carro, orando sobre esse projeto para 2025, para ver se agora sairia do papel. E aí o Senhor falou no meu coração: faz a mesma proposta de 3 anos atrás. A primeira proposta foi a maior negativa, era a proposta impossível. E aí eu peguei e falei: então tá bom, se o Senhor está falando, vou fazer. E eu fiz a proposta, a mesma proposta de 3 anos atrás. Fiz a proposta e fui participar de um projeto chamado Legendários. Tem legendário aí? Irmão, que paulada que eu levei. Fui pro Legendário pensando que ia ser um retiro espiritual. Minha esposa orou por mim, dizendo: Deus, que ele se divirta nesses dias. Coitado, não sabia da metade da missa. Não posso falar, cada um tem a montanha que merece. Mas eu fui. Foi maravilhoso. O primeiro dia eu já queria desistir, não montei barraca. Acordei todo molhado no sereno, tive que montar barraca. Aí montei a barraca, mandaram acordar. Eu não sou muito fofoqueiro, Tchepe, me perdoe. Mas bom, no Legendários eu teve um negócio interessante, porque eu fiz a proposta e eu tenho o meu telefoninho que eu acompanho o status. Quem tem telefone aqui? Quem que é escravinho do telefone? Ai, tudo anjo, ninguém é. Irmão, qual que é o negócio? Eu sou assim, eu mando uma mensagem e se eu quero a resposta, de vez em quando eu abro assim pra ver. Não respondeu ainda. Você é assim também? E eu tirei o 2 azul pros outros não ver se eu vi. Aí eu também não consigo ver se os outros viram, entendeu? Tô colhendo do coisa que eu plantei. Aí eu fiz a proposta e fui pro Legendários. Só que aí, irmão, meu coração eu já foi assim: Senhor, e se essa mulher ligar? E se esse povo querer saber? E se esse povo querer mais informação? E ó céu, ó vida, ó azar. Vou pro Legendário. Chega no Legendário, o legendário que tava lá trabalhando lá, que era o Voz, ele olhou e falou assim: um legendário fica com as mãos para trás para não atrapalhar aquilo que o Legendário 01 está fazendo. Aí, irmão, naquela hora Deus falou comigo: lindão, te tirei de cena para tu não atrapalhar o que eu vou fazer nesses 4 dias que você vai estar longe. Não, irmão, pelo amor de Deus, escuta isso: 4 dias. Mas eu, no segundo dia, quando o Legendário falou do mão para trás, o Espírito Santo falou comigo: você não vai atrapalhar. Quando você chegar, vai estar pronto. Aí, irmão, aí foi pro Legendário, virei Legendário. E top, e confusão. E aí chego do Legendário, minha esposa olha pra mim, eu olho pra ela, ela tá sorrindo demais. Eu digo: já sei. E ela: o que tu sabe? Deu certo. Ela falou: deu certo. Então, irmão, não é um testemunho, é para você. Claro que é um testemunho também, mas não é só um testemunho. É só para você entender que algumas vezes Deus vai falar para você: faça, e algumas vezes Deus vai falar: faça. Ficou pesado? Então porque é só isso que às vezes Deus precisa. Às vezes a única coisa que Deus precisa para completar o plano que Ele tem para a sua história é que você pare de dar palpite, é que você pare de se meter, é que você pare de dar opinião, é para que você pare de dizer: eu tive uma ideia e eu acho que é o melhor caminho. Às vezes a única coisa que Deus quer é que você saia de cena, que você saia da frente e que você deixe Ele completar a obra que Ele começou em você. Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou em você, e aquilo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer. Sua ideia não ajuda, o seu plano não ajuda, a sua adaptação não serve, porque se é perfeito é só Deus que pode fazer lindo. E aí você não se mete. Agora o problema é saber quando. Essa é a parada. Como eu equilibro fé e ação? E a mensagem do Senhor para nós é: você só que consegue equilibrar fé em ação se as duas coisas dentro de você estiverem alinhadas. Se a ação depende de coragem e ousadia, a fé depende de joelho no chão e sabedoria. Então veja, se a fé que Deus está fazendo
me dá sabedoria para saber esperar. A ousadia me dá coragem para fazer aquilo que Ele manda. Vou te dizer um negócio lindo. Quantas coisas na nossa vida Deus ainda não fez porque nós não demos o passo que Ele pediu? Quantas coisas Deus já falou para nós há muito tempo e a gente está travado no mesmo lugar porque a gente está dizendo: não é hora, ainda não me sinto preparado, não está na hora. Meu lindo, só vai chover a hora que a arca fica pronta. Deus só vai fazer a hora que você ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele está te mandando. Se Deus está falando para você se posicionar, se posicione como alguém que não tem medo de errar. E aí a parada é essa, porque uma palavra de Deus, quando vem sobre nós, ela nunca vai combinar com a gente. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender rápido. Deus nunca vai te dar um plano, uma palavra, uma visão que combine com você. Deus sempre vai fazer aquilo que combine com uma versão sua que você não conhece e com aquilo que de fato Ele é. Como que eu melhoro isso? Acho que dá para melhorar. Quando Deus fala para José que ele vai ser governador, ele é um governador preparado, sim ou não? Quando Deus fala para Davi que ele vai ser um rei, ele já é um rei preparado? Eu vou pegar pesado agora. Quando é profetizado sobre João Batista que ele seria aquele que anunciaria a chegada de Jesus, a voz que clama no deserto, ele já estava preparado, sim ou não? Então entenda que da clareza da visão que Deus te deu, até o momento de tudo acontecer, haverá etapas da história que você vai fazer e etapas da história que você vai ter que sair de cena. Haverá momentos que você vai ter que liberar a palavra, e haverá momentos que você vai ter que silenciar a sua opinião. Haverá momentos que Deus vai dizer vai, e haverá momentos que Deus vai dizer fique. Sabe qual que é a nossa maior crise? Não é quando Deus está dizendo avance, é quando Deus manda a gente parar. A maior crise do ser humano não é quando Deus diz vai, é quando Deus diz fica. É quando Deus diz não. É quando Deus te paralisa. É quando Deus bloqueia você e diz aqui você não passa, você precisa esperar a estação. E aí que tá. É nessa crise de todas as histórias que a gente começa a fazer o que não era para fazer. É nesse momento que a gente troca os pés pelas mãos e começa a agir aonde Deus não queria que você agisse. Então ponto. É muito simples. Para equilibrar as coisas, eu preciso equilibrar as coisas aqui dentro. Minha vida de oração precisa estar ativa, mas a minha coragem precisa estar alinhada com o tamanho da minha fé. E então, quando nós estivermos nesse plumo da vontade do Eterno, a gente vai começar a ver milagres que demorariam anos a acontecer em meses. Não, 20 irmãos acreditaram. Eu vou dizer de novo. Aquilo que demoraria anos, se você não atrapalhar, se você obedecer a voz de Deus, se você fazer aquilo que Ele te mandar e parar aonde Ele mandar você parar, então aquilo que demoraria anos vai acontecer em meses. Você não vai atrapalhar o favor de Deus, você não vai atrapalhar aquilo que Ele está fazendo, você vai cooperar para aquilo que Ele tem para a sua história. Então algumas vezes Deus vai dizer shh, outras vezes Deus vai dizer grita. A Bíblia diz que o povo rodeava os muros de Jericó, e durante 7 dias eles ficaram calados. Mas quando foi dada a ordem, gritem, eles gritaram. E a Bíblia diz que os muros vieram ao chão. Eu não sei você, mas o meu projeto para 2025 não mudou. Minha preocupação com Jesus é: Jesus, não deixa eu fazer nada que você não queira que eu faça. Jesus, não me deixa colocar a mão aonde o Senhor não quer que eu coloque. Jesus, não me deixa me meter nas tuas ideias. Se as tuas ideias são perfeitas, eu sei que elas são, então, Senhor,
faz o extraordinário. E se precisar do ordinário para que alguém faça, eu estou aqui. Me usa, estou preparadinho aqui, Senhor. Mas eu não vou tentar ser Deus, e eu sei que o Senhor vai deixar eu fazer aquilo que me compete. Termino dizendo para você uma coisa, e termino aqui. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos, e agora eu complico tudo e vou embora com vocês, com a bomba com vocês. Se o equilíbrio é a chave, em alguns momentos o excesso... Desculpa, irmão, vai ficar uma bombinha para vocês resolvem depois. O equilíbrio é a chave. Estamos até agora dizendo fé e obras, ação. Mas vai ter um dia que a obra não vai servir para nada, e você vai ter que só ter fé. Tá, vou para o outro lado então. Vai ter um dia que você não vai ter que ter fé. Você vai ter que só baixar a cabeça e fazer a obra. Você vai ter que colocar a cabeça ali. Noé demorou 120 anos para a arca ficar pronta. Irmão, em 120 anos ele até esqueceu do que Deus havia falado que ia chover, provavelmente. Chegou uma hora que ele já não sabia mais nem o que ele estava fazendo ali. Ele falou: Senhor, o que está acontecendo aqui? É madeira para todo quanto é lado. Meu Deus, Senhor, por que eu estou aqui mesmo? Mas chega uma hora que a gente até esquece por que está fazendo o que está fazendo. Só que a Bíblia diz que no dia que a arca fechou-se, a chuva começou a cair do céu. O que nunca aconteceu, aconteceu pela primeira vez, somente no dia que a arca ficou pronta. No fim, a conclusão que a gente chega é que não existe uma regra, existe uma particularidade de histórias. E é por isso que você não pode seguir um modelo de alguém. Você precisa seguir aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus confiou para você. Porque o problema é que a minha história não combina com a sua história não combina com a do irmão do lado, a do irmão do lado não combina com a sua. Cada um vai viver na proporção daquilo que Deus delimitou. E agora essa é a parada. O que eu vou fazer? A minha palavra para você é: equilibre enquanto dá. Mas se Deus mandar você fazer qualquer coisa, faça como se nunca tivesse ouvido nada do que eu falei. Se Deus mandar você pular e não faz sentido, pula de cabeça, não precisa nem olhar para trás. Deus vai prover, Deus vai trazer o recurso, Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer aquilo que você não acreditava que poderia ser possível. Ele tem o poder para fazer. Então, meu lindo, vai ter dias que você vai ter que agir, e vai ter outros dias que você vai ter que confiar. E talvez você vai demorar um pouco para saber, mas quando decidir por aquilo que Deus deseja, o que estava paralisado vai começar a movimentar. Termino com Moisés. Deus disse a Moisés: leva o povo para a terra prometida, Moisés. E a Bíblia diz que Deus mandou eles pelo caminho mais longe. Então, de repente, chegaram na frente do mar vermelho. E agora não tinha mais para onde ir. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem foi que mandou eles irem por aquele caminho? Só 5 irmãos. Eu vou perguntar de novo: quem foi que mandou eles irem pelo caminho que tinha um mar no meio do caminho? E por que Deus fez isso? Há um silêncio mortal. A pergunta é: por que Deus fez isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando o povo chega e o mar está na frente, a primeira coisa que eles dizem é: estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, no momento errado.
Moisés, você é o culpado. Você é o culpado. Lá no Egito nós tínhamos comida o suficiente, e se morrêssemos lá haveria covas para nós. Agora nós estamos aqui na frente do mar. Aí, Moisés, o que eu faço, Deus? O que eu faço, Deus? É muito maravilhoso. A parada é, Moisés poderia ter sido precipitado e dizer: eu conheço outro caminho. Porque a Bíblia diz que Deus mandou eles irem pelo caminho mais longe. Se Deus manda ir pelo caminho mais longe, haveria um caminho que era mais perto. Só que olha que interessante. Aí agora a Bíblia dá um outro detalhe. E lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó, e o Faraó veio atrás. E agora então eles não tinham nem para onde voltar e nem para onde avançar. A pergunta é: por que Deus fez isso? Porque é isso que a gente sente. Deus, o Senhor me mandou, o Senhor me deu uma ordem, e agora tudo está dando errado. O Senhor falou comigo que faria isso, e agora eu olho, não tem para onde voltar, e eu também não consigo saber nem para onde que eu vou mais. Quantas vezes na vida nós nos sentimos assim? Deus, para onde eu vou? Eu te obedeci, e agora estou aqui no meio do nada, não tem para onde voltar, não tem para onde ir. Aí a Bíblia diz que Moisés olha para o céu e diz: Deus, o que eu faço? Aí Deus diz: Moisés, o cajado. E quando Moisés estendeu o cajado sobre as águas, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Porque no fim, meu lindo, a única coisa que nos resta é: continue caminhando na direção que a minha voz está te chamando. Se tiver obstáculo, se tiver mar na frente, deixa comigo. Eu abro o mar, eu tiro o obstáculo, eu acalmo a tempestade, eu faço todas as coisas, mas a minha palavra não voltará vazia, ela vai se cumprir. E se nós permanecermos com o nosso coração nele, obedecendo a sua voz, nós iremos viver o plano dele para a nossa vida. Aleluia. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou, o Senhor nos atraiu para uma direção clara. É a tua voz que vai nos dizer quando fazer, quando esperar, quando agir, quando dobrar os joelhos, quando o timing está na tua voz, Senhor. E se tem algo que nós precisamos, é estar atinados com a tua presença, porque a tua presença nos sustenta de pé, a tua presença não nos deixa desistir, e a tua presença nos livra de decisões equivocadas. Jesus, que a tua voz seja o cerne de tudo, para ir ou para ficar, em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Ainda bem que vocês estão aqui, que ninguém ensaiou nada. Ainda bem que eu vi. Meu Deus do céu, meu lindo! Essa é a última mensagem de 2024. E olha, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, e essa palavra é a semente mais poderosa do seu 2025.
e que hoje será semeada. E eu quero declarar no nome de Jesus, já no começo dessa palavra, 2025 será o ano mais extraordinário da sua vida. Aleluia! Eu só quero te pedir uma coisa, só um negocinho. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha, manda pra todo mundo. Pega naqueles grupos de WhatsApp de milhões que você tem. É a mensagem de Feliz Ano Novo que você vai mandar, em vez de mandar aquelas artes de véia que os velhos mandam. Meu Deus, manda o vídeo disso. Jesus vai falar com você. E manda para todo mundo, para que essa seja a semente mais preciosa do seu ano que está chegando. Antes da gente começar, eu tenho um último recado para você. 2025 está chegando e talvez você foi uma das milhares de pessoas que nos procurou no último ano, dizendo que queria fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, ser parte da nossa associação evangelística. Então hoje, pela primeira vez, depois de 6 anos, eu quero começar a incentivar você a caminhar com a gente, a fazer com que tudo vá ainda mais longe. Nós temos uma associação evangelística que hoje cuida de mais de 300 mil pessoas, que todas as circunstâncias de tragédias nós tínhamos voluntários e recursos servindo, e você pode fazer parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e para você ser um voluntário é só você entrar no nosso Instagram, e para você ser um doador as informações estão aqui embaixo. E se eu fosse você, entenda: uma semente num solo fértil brotará e os seus renovos não cessarão. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos pro vídeo. Meu Deus, você já viu? Eu tô com uma coisa na minha cabeça, eu vou ter que desabafar. Como eu não vou ser feliz se em 2024... Ai, meu Deus! Irmão, você já viu que tanta gente feliz que tem no mundo? Ai, eu viajei 5.000 vezes. Eu comprei 2 barcos, 3 aviões, 2 carros, 3 bicicletas. Eu joguei beach tênis. Eu fiz crossfit. Eu sentei na janela e não deixei ninguém sentar. Irmão, você percebeu que... Não sei você, mas eu fico olhando e me parece que a vida de muita gente é tão perfeita que aí a gente olha para a nossa vida e das 50 metas que a gente fez, a única que a gente disse que ia perder peso. Não é verdade? A gente perdeu 365, só que foi dia, a gente perdeu os dias. Mas brincadeiras à parte, esse é um período de muita reflexão no nosso tempo, porque muitas das coisas que nós planejamos no final de 23 para 2024, nós não alcançamos. Há um mês atrás, Deus me deu uma palavra que era sobre preparar-se para algo poderoso que Deus iria fazer. E nós convocamos um jejum, um propósito de oração hoje, onde hoje tem milhares de pessoas no nosso país que estão nesse propósito, esperando para que esse ano chegue logo, para ver que o romper de Deus aconteça, para ver que tudo aquilo que Deus prometeu seja a nossa realidade. E eu quero declarar no nome de Jesus que se você se comprometeu, você vai viver. E se você não sabia, eu quero dizer, não é tarde. Não é tarde para você. Há uma palavra liberada e você vai viver o que Deus tem para você no ano que está chegando. E eu quero que você compreenda isso baseado numa palavra. Eclesiastes, capítulo de número 11 diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você compreendeu? Eclesiastes é um livro de um homem cansado, dando seus últimos conselhos, passando as suas últimas impressões. E o que ele diz no final de tudo é: se você esperar demais, ou por outros motivos que não seja de fato o que você deseja,
o tempo vai passar e você não vai viver. É basicamente isso. Se você apenas planejar, se você apenas colocar no seu caderno de metas, se você apenas escrever em algum lugar aquilo que você deseja, mas você não ter um plano de ação para que aquilo se torne a sua realidade, você vai viver mais um ano e no final dele não haverá nada novo para contar. Mas eu quero declarar que essa mensagem, que essa palavra vai ativar em você uma loucura de coragem, de ousadia, para não começar o ano planejando, mas começar o ano executando aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque se você esperar, você não vai viver. Aleluia, eu estou muito feliz. Eu estou em São Paulo. Você não tem noção a presença de Deus que está nesse lugar. E o que me faz entender que Deus está fazendo algo novo no nosso meio, e que essa é só a pequena semente da maior colheita da sua vida. Começamos. Olha, então existe uma expectativa sobre nós. Eu não sei você, mas eu vivi um ano legal. Eu só não estou esfregando na cara dos outros. Dá vontade às vezes? Dá. Ou se dá. Eu também não estou falando que quem fez isso está errado. Às vezes é um testemunho, está tudo maravilhoso. Eu acho lindo. Mas me dói um pouco o coração ver gente que planejou tanta coisa e não viveu nada. E talvez está chegando nessa palavra pensando na postagem de 2025. Como é que eu serei triste se 2025 Deus mudou a minha história? 3 amém, tá vendo como é mais difícil? É porque quando a gente fala de futuro, a gente precisa aprender a contar o testemunho antes do fato acontecer. Quem tem fé vê a realização antes de todos os processos acontecerem. Meu Deus, estou preocupado. Vou falar de novo, lindo. Se você tem fé, se você crê que Deus é com você, você já pode começar a pensar naquilo que você vai contar no final do próximo ano, porque tudo aquilo que você colocar na prática, Deus vai fazer na sua vida. Oh, aleluia. Eu não sei se você tem coragem para isso. Eu não sei. Postar vai ficar chato, né? Mas no dia que você ouvir essa mensagem, faz no story só para não deixar prova. Ou faz no teu bloco de notas. Como eu não seria feliz se em 2025 e coloca tudo aquilo que é distante ainda, mas que no final do próximo ano será o teu testemunho, no nome de Jesus. Mas eu preciso te dizer como que isso é possível. Olha, eu vivi uma experiência alguns dias atrás que para mim foi muito pedagógica, muito mesmo. Eu fiz uma viagem com a minha esposa para conhecer a tal da dona Aurora Boreal. Deixa eu tirar algumas coisas da tua cabeça. Aquelas cores que você vê na foto. Não, eu vou explicar, porque tem gente, nossa, que incrível, você viu tudo isso? Não vi. Você vê uma fumaça meio colorida, mas nada é tão bonito como na foto. Quebrei o sonho de alguém agora, não foi? Nossa, não era verde colorido. Mas a gente não vê a olho nu. Que tem coisas que a gente não tem visão o suficiente para ver o milagre acontecendo. Dois irmãos entenderam, eu vou dizer de novo. Tem milagres que são tão grandiosos que a olho nu você não consegue ver, que de maneira natural você não entende, mas quando o seu espiritual está ativado, você compreende toda a glória de Deus à sua volta, e todo o testemunho fica maior quando você registra não com os olhares humanos, mas com os olhares da fé. Mas não é tão bonito pessoalmente. Eu acho que eu sou o primeiro a dizer isso. Talvez a Finlândia vai me mandar um processo agora. Mas de uma coisa eu posso dizer para você: é o céu mais lindo da vida que você vai ver. Agora, algumas coisas foram muito interessantes para mim nessa viagem. Eu sempre gostei de viagem de acaso, sabe? Aquela que você não tem guia.
que você chega na cidade, dá um Google, coloca no Google Maps para ver o que tem em volta, pega uma bike, vai andar na cidade. Eu sempre gostei disso. Mas como dessa vez eu fui viajar com uns amigos ricos, e rico é cheio de mania, aí os ricos fizeram uma viagem tudo programada. Às 8 era um restaurante tal, meio-dia era outro lugar, e eu já estava dando angústia, porque eu queria comer restaurante, né? Povão, né, irmão? Tava tudo muito caro. Eu já estava quase pedindo oração já. E aí tudo, o restaurante. Aí você chegava lá, ruim no mundo e caro que só Jesus. Mas essa era a viagem dos homens. Quando veio para mim pagar a conta, eu falei, Senhor do céu, são 10 viagens sendo pagas, a gente vai aproveitar tudo. Fomos pra viagem. Tô contando detalhe porque eu sou fofoqueiro. Aí eu fui pra viagem. Aí chegamos lá. Por que a gente saiu do Brasil? Para ver a aurora boreal. Então já avisei minha esposa, nós não vamos comprar nada. Cadê os homens aqui? Levante a mão. Quem concorda com essa mensagem diz amém. Falei, a gente tá saindo para ver a aurora, não tem que comprar brusinha, não tem que comprar cremes, e glória a Deus, aleluia, não tem que nada de loja. Nós vamos ver a aurora boreal. E se der para se alimentar da aurora, a gente vai se alimentar. Brincadeira, mas é verdade um pouco. Olha, e aí a gente foi para esse tal do lugar. Daí fomos e viajamos, e chega no outro lugar do mundo, e não chega no tal do lugar que vai ver a tal da aurora. E chegou o dia da tal esperada aurora. E aí, irmão, expectativa 1000, frio no mundo. E fomos num lugar e coloca roupa de frio e não anda direito porque é frio demais. E aí entra numa van e a van anda na rua de chão. E tu, ai meu Deus do céu, vou morrer. E o homem parece que a aurora estava fugindo de nós, que ele acelerava o carro. E chegamos num lugar no meio do nada. Só que foi interessante porque a gente chegou no meio do nada e tinha um lugar preparado para nós no meio do nada. Aleluia. Aí a gente chegou no meio do nada, e aí tinha um lugar, e tinha uma cabana. E aí o rapaz já veio, tocou fogo no negócio lá, e deu mais salsicha pra gente assar. Eu sei que tem muita gente rica que tá assim, comer salsicha, meu Deus. Irmão, quando você tá com fome, aquilo ali é a coisa mais gostosa do planeta Terra. E nós fazia salsicha, e a minha esposa já queimou a salsicha dela, já quis pegar a minha. Meu Deus, detalhes que não são necessários. E aí, irmão, o rapaz já montou a câmera fotográfica e o céu mais lindo do mundo. E a gente, uau, que top! Meu Deus, que maravilhoso! E cadê a aurora? E a aurora não vinha. E a aurora não chegava. E o rapaz dizia, vocês têm que ter fé. Irmão, e ele dizia, não, espera, daqui a pouco a nuvem sai de cima. Irmão, só que o passeio tinha hora para acabar. Você já entendeu onde vai dar, né? A nuvem não saiu de cima, o passeio acabou. O miserável apagou o fogo, guardou as salsichas no pacote. E nós olhamos um pro outro e dizemos, a gente pagou, né? E no contrato não deu certeza de ver a aurora, então a gente pagou para ver nada e comer salsicha no meio do mato. Você tá rindo porque o prejuízo não é seu. Aí, irmão, isso eu tô falando de 2025, você não tá entendendo ainda, mas você já vai entender. Aí a gente foi pro hotel, tudo frustrado. E aí os meus amigos, irmão, eles são mais vida louca que eu. Eles falaram, o quê? Nós não vamos ver a aurora? Pô, nós vamos pagar outro pacote. Eu falei, ai, Senhor do céu. É que no Brasil eu fiz em 10, aqui eu tenho que pagar, né? Ai, Jesus, só quem sabe, sabe. E aí, irmão, outra viagem, meu Deus. E aí, irmão, uma mulher ligou pro nosso amigo, falou, olha, tem um lugar para indicar você, um guia, que ele caça a aurora. Falei, meu Deus, a aurora não se acha, se caça. E aí, irmão, chegou a guia com uma van. Nós entramos na van e tem que pagar, tá? Aí só que pagava só no final. O que eu achei interessante, porque eu ia pedir desconto se não desse para ver a aurora de novo. Só que a guia me falou uma coisa. Ela falou assim, olha, a gente só vai parar quando achar a aurora.
Não, você não entendeu. O guia anterior tinha o lugar certo, a câmera perfeita, o fogo aceso, a comida preparada. Só não tinha uma coisa: a aurora. Esse guia não tinha fogo, não tinha um lugar preparado, não tinha salsicha. Mas ele tinha um negócio. Ele falou: a gente só vai voltar para casa quando a gente achar a aurora. Eu vou te explicar o que isso significa. Quando nós temos um objetivo, meu lindo, não adianta ficar esperando que aquilo que você está atrás venha até onde você está confortável. Não adianta você pensar que Deus vai fazer aonde você está. Não, meu lindo. Existem coisas que Deus vai exigir que você saia da sua zona de conforto, que você se levante, que você se mova e que você só volte para casa quando aquilo que você buscou, exatamente aquilo que você buscou, aconteceu. Ou se não, se conforme com um céu lindo, com a comida agradável, com a coberta quente, com o fogo aceso, e você vai ter tudo, só não vai ter o testemunho daquilo que Deus tinha para você no final da história. E sabe que isso é maravilhoso, porque o que eu não entendia é que para achar a aurora não era só ir aonde ela estava, mas era ir aonde ela estava, que a nuvem não estava ali. Ou seja, não é sobre só achar a aurora, é sobre sair de debaixo da nuvem. Meu Deus do céu, irmão. Engraçado que quando eu estava vendo a aurora, como era muito caro, não tinha mensagem nenhuma nascendo. Mas quando eu vi a aurora, eu coloquei um louvor e comecei a chorar e agradecer a Jesus por aquele momento. E o Senhor dizia comigo, e o Senhor falava ao meu coração: se você quer alguma coisa, você precisa lutar, se posicionar, levantar, se mover. Senão você vai se contentar com aquilo que o inimigo faz, que é parecido, semelhante, mas não é igual àquilo que Deus tem para você. Eu quero ser claro, meu lindo. O que Deus tem para você é extraordinário, é maravilhoso, é incomparável. Mas o inimigo sabe exatamente de tudo isso. E como ele não quer que você viva exatamente o que Deus tem para você, ele vai usar de todas as estratégias para colocar algo na tua mão parecido. Tem cheiro de, parece com, mas não é o lugar que Deus quer te levar. Irmão, eu vou abrir o meu coração para você. Eu já atrasei tanta coisa na minha vida por me conformar com coisas que não eram o que Deus tinha para mim, mas porque eu estava com medo de me mover em direção à palavra que Deus tinha na minha vida, porque era mais confortável ficar onde eu estava. Só que todas as vezes que eu me acomodei, eu não vi um milagre acontecer. Mas todas as vezes que eu me levantei e saí debaixo da nuvem e fiquei à mercê do caos, eu vi com os meus olhos o milagre de Deus acontecendo. Lindo, eu quero declarar que o seu 2025 será completamente diferente de 2024. Se 2024 você dependeu da sorte, se você dependeu do acaso, se você dependeu de qualquer coisa que não seja Deus, 2025 vai ser completamente diferente. Deus será o norte das suas decisões, Deus será o causador dos seus testemunhos, Deus vai conduzir todas as suas histórias. E por isso não vai ser parecido com aquilo que você deseja, vai ser maior do que aquilo que você pensou. Meu lindo, entenda, quando nós vivemos da vontade de Deus, a sorte não se aplica a mim e nem a você. Quem precisa de sorte quando se tem um Deus que controla todas as coisas? Quem precisa do acaso para aqueles que servem ao Deus que controla todas as coisas? Só que tem vezes que Deus vai falar para você: se você quer mesmo, levanta, sai do teu lugar e vai atrás daquilo que eu tenho para você. Temos que sair de logo rápido desse estágio onde todos os planos são bonitos, mas a nossa execução é mínima, aonde nós não se movemos em direção à palavra. Sabe o que é se mover em direção à palavra? É viver como se já tivesse acontecido aquilo que ainda não aconteceu. É loucura o que eu vou dizer para você agora, meu lindo.
Mas eu quero que você entenda que antes que os teus testemunhos de 2025 sejam a sua realidade, você precisa contá-los como se eles já tivessem acontecido. Você precisa começar a testemunhar do favor de Deus, mesmo que ainda os teus olhos não viram, porque tudo aquilo que você crê de todo o coração, Deus fará a parte dele, e o sobrenatural vai acontecer. Mas o sobrenatural é movido através do seu posicionamento natural. Deus, eu quero. Então Deus diz para você: então levanta, sai debaixo da coberta, sacode a poeira e vai para cima, porque eu vou ser com você. Eu vou te falar o que aconteceu. A gente estava na Finlândia e a gente entrou dentro de uma van e foi parar dentro de um país chamado Suécia. Irmão, foram mais de 3 horas dentro do carro. Durante essas 3 horas deu vontade de desistir, deu vontade de falar: irmão, deixa pra lá, a gente já viu um céu lindo, tá tudo bem, vamos desistir. Já tá bom, a gente já viu coisa demais. Que é assim que a gente se sente. Você sabia que o inimigo, o que ele mais deseja é fazer você parar de sonhar? Porque se você parar de sonhar, você para de buscar o Senhor, você para de depender dele, porque você já acredita que realizou tudo que precisava. E Deus está dizendo pra você: não, meu lindo, você não viveu 10% do que eu tenho pra você. Não, vou falar de novo. Você não pode reagir isso de maneira normal, meu lindo. 2024 não foi 10% daquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2025. Eu quero que você creia isso de todo o teu coração. 2024 foi maravilhoso, 2025 será extraordinário. O sobrenatural de Deus vai vir sobre você. Tudo aquilo que estava apagado, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que era impossível em 2025, no nome de Jesus. E só para quem crê vai ser o maior testemunho da sua história. Portas trancadas irão se abrir, sonhos antigos irão renascer dentro de você, e aquilo que era impossível aos olhos dos homens, no final desse ciclo, eles terão que dizer: Deus fez algo diferente na vida desse irmão. Deus foi com ele. Então, lindo, não acredite que tudo que você precisava viver já aconteceu. Não é nem perto daquilo que Deus vai fazer na sua história. Vocês gastaram tudo? Eu estou preocupado agora. Lindo do céu, é porque você não consegue entender ainda a profundidade do que Deus vai fazer. Até o dia que você sair debaixo da nuvem e a aurora aparecer na tua frente. Meu lindo, eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu sou jovem, mas eu moro um velho aqui dentro. De verdade. Irmão, a gente chegou no lugar, a aurora tá lá fora esperando nós. Aí eu botei a mão pra fora da van assim. Gente, que frio. Eu sou velho, irmão. Aí eu falei: vamos lá ver a tal da aurora. Aí eu saí de dentro da van. Aí eu olhei pra cima assim, e na hora o frio passou, na hora o cansaço passou. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo para você é que quando você estiver vivendo os planos de Deus, todas as dores do processo, todo o tempo de espera, todo o caos que te agoniou, que te afligiu, você vai esquecer automaticamente, porque a glória do testemunho é muito maior do que as dores do processo. É restaurador, é sobrenatural. Quando eu olhei aquilo, eu só comecei a dizer: Jesus, obrigado, obrigado porque Tu é maravilhoso, obrigado porque Tu é perfeito, obrigado porque Tu és incrível, criativo, sobrenatural. Aí eu ficava assim, e aí eu chorava, e aí eu olhava e o negócio ia mudando, ia dançando nos céus. E aí, meu lindo, eu entendi uma coisa: existem milhares de auroras nos céus, mas só vêm aqueles que saem debaixo da nuvem.
sente bem para celebrar com toda a tua alma, eu quero declarar no nome de Jesus que em 2025 você vai sair de debaixo da nuvem, e que tudo aquilo que os teus olhos não contemplaram em 2024, que tudo aquilo que você não pôde viver em 2024, talvez porque era difícil demais de acreditar, porque você estava cansado pelas dores do processo, ou porque você foi incentivado a desistir de crer que Deus poderia fazer algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus, em 2025, não é a nuvem que vai sair de cima de você, você vai sair de debaixo da nuvem. E no nome de Jesus, toda a palavra, todo o sonho de Deus, todo o projeto sobrenatural e extraordinário será o seu testemunho no nome de Jesus. E nesse dia, todas as dores, todas as angústias, toda a tristeza da espera será substituído pelo glorioso testemunho que Deus vai te dar, no nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está olhando para nós agora dizendo: se vocês se levantarem, eu não vou deixar a nuvem se mexer, eu vou segurar ela onde está, para que você possa ter o privilégio de chegar no final do próximo ciclo e dizer: eu vi. Não, você não entendeu. Fala para quem está perto de você, diga: ano que vem eu vou ver. Não, melhora, fala assim: eu já vi. E o ano que vem, todos vão saber. E o que eu já vi, de fato, aconteceu. Aí acabou, entramos na van. Quanto que é mesmo, senhora? Aí ela falou: é o valor lá, é em euro, né? Não dá pra ver a aurora em real não, é em euro. Aí paguei, né? Top. E eu quero te dar uma notícia. Para ver a aurora eu paguei o preço. Não, calma. Nem chegou ainda. Mas para viver os planos de Deus, eu só preciso me levantar e sair debaixo da nuvem, porque quem pagou o preço foi Ele. Jesus, eu declaro no nome de Jesus que 2025 será o ano mais extraordinário da nossa vida. Jesus, nós sairemos de debaixo da nuvem e vamos viver o teu plano perfeito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo!
Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando mal acostumado, Jesus. Meu Deus, ó, irmãos, a mensagem de agora é um pouco difícil, sim. Ela vai, né? Ai. Em outras palavras, você não vai poder contar com ninguém para viver o que Deus tem para você. É difícil, você não vai nem ter ajuda não, porque a missão é tua, não é de ninguém, é só tua mesmo. Tem coisas que Deus só vai fazer por você, mas somente através de você. E se você não dar o passo, você nunca vai ver nada pronto. Então, lindo, eu não sei o que Deus te chamou, eu não sei qual é o propósito com você, mas a palavra para você hoje é: se você não fazer, ninguém vai fazer por ti. O que Deus te deu não dá para terceirizar. Eu posso ouvir 2 amém? Só vou te pedir um favor, lindo. Curte o vídeo. Isso, é rapidinho. Você aperta o joinha, comenta. Comenta. Isso. Se você crê que é você que vai para Israel, comenta: eu vou para Israel. Tá chegando. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. E sabe, porque agora nós vamos chegar em 50 milhões de inscritos no canal. Deu a meta, agora a gente vai dobrar a meta. Vamos uma mensagem. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Começou o rolo. Faz uma arca de madeira, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu a farás: comprimento, largura, altura. Uma janela você vai fazer. Ai, mas eu tô pulando, tá? Eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a casa, a toda carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e todo mundo que pagar ingresso. Calma. Não, tem mais. E todo mundo que te ajudar vai entrar. E todo mundo que acreditar no teu projeto vai... Não, só diz só você e a sua casa. Você sabe que eu tenho um hábito com os meus filhos de orar com eles e contar histórias bíblicas. E eles são fãs de algumas. E uma delas é o do tal do Noé. E eu confesso para você que eu também amo essa história, porque ela é maravilhosa. Deus pegou um homem comum e transformou ele num construtor de algo que ele nunca fez, para viver o que nunca viveu. Você não acreditou. Eu vou dizer de novo: Deus pegou alguém que nunca fez um barco para viver algo que nunca ninguém viveu. Lembra da primeira mensagem? Da onde ele tira essas ideias? Sabe,
Eu fico imaginando que a gente às vezes acredita errado na história. Na nossa cabeça, a arca era tipo um cruzeiro. Quem quisesse poderia entrar. Quem cresce poderia entrar. Aliás, se você assistir alguns filmes que mostram a Arca de Noé, você vai ver que existe um esforço do Noé do filme para convencer as pessoas que o que ele está fazendo está certo e que ele está dando uma oportunidade grande para que quem quiser entre na arca. Mas nunca foi sobre isso. Deus não falou em momento nenhum: ó, quem acreditar vai contigo. Não, não, não. Deus já avisou no começo: ô lindo, é tão doido, é tão maluco, é tão estranho, é tão esquisito, que se você não acreditar, você não vai viver. Mas eu vou te falar, conhecendo você, você vai acreditar, mas você vai acreditar sozinho. E se você acredita sozinho, você tem que viver sozinho. Você vai ter que construir a arca sozinho. A Bíblia diz que a idade de Noé, quando recebeu a palavra, era de 500 anos. Eu não sei você, mas o INSS passa mal com o Noé. Irmão, 500 anos, ninguém suporta mais nada. O Noé já está querendo ir embora. Deus diz: calma, bebê, eu vou dar um reset no mundo e a geração vai vir depois, a partir de você. Porque eu olhei para toda a terra e só encontrei um justo, é você. Então você vai ter que fazer uma arca aí, senão você vai morrer junto com todo mundo. Aí eu imagino, né? O Noé falou: tá bom, senhor, como que é assim, qual que é a... Qual é a ideia assim que o senhor pensou? Eu nunca vi uma arca. Imagina que loucura, que Deus estava mandando ele fazer algo que ele nem viu. Porque irmão, a gente diz que a gente é bom de copiar as coisas, não é? A gente copia o modelo que a gente viu. A gente tem ideias, mas aquelas ideias são frutos de coisas que já nos foram apresentadas aos olhos. Aí Deus começa: 500 côvados. Aí já não é assim, sabe? Tantos côvados de altura. Ai, tem nem tecnologia para isso, Senhor. Eu fico impressionado, imaginando assim: Deus, uma janela, um monte de bicho aqui dentro, uma janela. Se você der ruim, não foge, não tem saída de emergência, Senhor. Uma porta fechada por fora e por dentro. Meu Deus, Senhor. Aí eu fico pensando assim que não é assim: tem uma dúvida. Aí Deus falou: beijo, fica com a dúvida, se resolve aí. Fui. Irmão, sabe o que é doido? É que não tem um after. Não tem tipo, Deus chega: ó, vem cá, vou tirar todas as tuas dúvidas aqui, ó. Seguinte, a porta, você vai fazer assim, fecha pra cá, corta pra cá. Aqui pra levantar, você vai usar isso aqui pra pegar pá, top, pega isso aqui, liga pra imobiliária, pede um espaço de terreno maior pra construir. Aí chama o pessoal da terraplanagem, faz, entendeu? Não, Deus falou assim: ó, faz isso, beijo, me liga, quando ficar pronto eu volto. Irmão, você não sacou a bolada, né? Tem coisas que quando Deus coloca na tua mão, Ele só diz assim: ó, se vira, quando você fazer a sua parte, eu volto. Vocês são doidos, hein? Irmão, se eu sou Noé, eu estava até hoje fazendo a arca. Eu tenho TDAH, irmão. Qual a chance de eu terminar a arca? Eu ia terminar fazendo helicóptero. Eu não sei, irmão, mas eu ia longe. Só que aí que tá. Deus, se deu a missão para você, é que Ele sabe que você consegue. Ai meu Deus, 10 pessoas acreditaram. Eu vou dizer de novo, lindo, não é porque é pra você que vai ser fácil, não é porque é pra você que vai ser easy. Não, 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 lindo. Quando Deus te escolheu, Deus já sabe exatamente o que você suporta, Deus já sabe exatamente o que você aguenta. Então, deixa eu falar rasgado com você, meu lindo. Você aguenta. Você consegue, você vai conseguir, você vai conseguir viver o plano de Deus na sua vida, você vai conseguir executar o plano que Ele tem para você nessa terra, você vai conseguir. Mas David, é difícil, não vou ter ajuda. Exatamente, é difícil, não vai ter ajuda, mas se você não colocar a mão, se você não dedicar força e energia,
você nunca vai viver o que Deus tem para você. Mas a partir do momento que você entende, Senhor, se o Senhor deu para mim, é porque o Senhor sabe que eu consigo. Então, Jesus, eu consigo, eu posso, eu vou dar conta, Jesus. Se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Ó, é que tem um problema. E o problema é, quando Deus dá um plano muito grande, a gente tenta achar estagiário para ajudar. Vou melhorar. A gente tenta convencer os outros primeiro do que Deus nos prometeu. E eu vou te dizer, essa é a fase que a gente vai mais passar raiva na vida. Fala para quem está pertinho de você, fala assim: se você conta para os outros antes de ficar pronto, ninguém vai acreditar em você. Oh meu Deus, peraí, vamos melhorar. Ô príncipe, ô lindeza, o único que acredita que você consegue é o Deus de todo o céu e de toda a terra. Eu vou melhorar, lindo. Ele é o único que acredita em você. Ninguém mais acredita. Aliás, ninguém vai acreditar se você contar o plano de Deus sobre a sua vida. Mas o dia que o plano de Deus ficar pronto, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Já sabia nada, não acreditou. E esse é o negócio. Se a gente se frustra com a expectativa humana, a gente paralisa na vontade de Deus. Agora, quando a gente entende que a nossa fé não está no homem, que a nossa dependência não está no homem, mas no Senhor, a gente prevalece, a gente vai em frente, a gente segue. Mesmo que ninguém creia, mesmo que ninguém acredite, a gente diz: o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Imagina Noé, chamou a mulher, chamou o Sem, o Cã e o Jafé, os 3 filhos, e disse: olha, galera, é o seguinte, como eu vou falar para vocês, não vai ter feriado mais, não vai mais ter sábado, não vai ter mais domingo, não vai ter mais nada disso. Esquece. Ó, vocês não riem não, tá? Mas eu vou falar o que Deus falou para mim. Hoje não tô tudo curioso. Fala pai. E ele, nossa, é que nem eu tô, deixa eu lembrar aqui, peraí, que eu anotei, deixa eu pegar o papel. Ó, nós vamos construir uma arca. Imagina o seu jogo. É que vai chover o povo. Irmão, quem tem filho sabe. Filho é o bichinho mais debochado que existe, irmão. Experimenta cair um tombo na frente do filho, ele vai morrer de rir, porque ele não tem noção ainda. Imagina você. Vai chover. Ninguém sabia o que era chuva, ninguém tinha visto uma arca. E essa é a graça de todas as coisas. É porque Deus não é um Deus de réplica, não é um Deus de cópias. Deus é um Deus de originalidade. Tudo que Ele faz é primeira vez, tudo que Ele faz é singular. Lindo, eu sei que talvez você pensa que o que você vive é parecido com o que alguém já viveu. Esqueça isso. Se vem do Senhor é novo, é único, é original. Só você sabe, não tem como. Deus não trabalha com cópia, Deus não trabalha com réplica, Deus não trabalha com comparação. Deus trabalha a partir da originalidade dEle. Lindo, olha na palma da tua mão, a tua digital não é igual a de ninguém, a íris do teu olho não é igual a de ninguém. Sabe o que é isso, lindo? Deus não precisa copiar, Ele sempre faz a partir do zero, a partir dEle. Então, lindo, não vai dar para olhar a arca do irmãozinho do lado, não. Você vai ter que olhar para o projeto que Deus te deu, para as ferramentas que Ele te entregou, e fazer sozinho. Essa é a pior parte. Porque como que alguém vai ajudar se a missão não é dela? Ela tem a própria missão.
Eu sei, lindo, que em alguns momentos a gente observa que na Bíblia mesmo Deus coloca pessoas adjacentes para um propósito principal. Basta você lembrar de Moisés, que não falava bem, e Deus colocou Arão no lado dele, que falava muito bem. Os propósitos são igual, mas a manifestação é diferente. Tem coisas que Deus vai fazer através de você, que só vai acontecer através de você. Tem pessoas que Deus vai alcançar através de você. Eu vou gritar no mundo todo, eu vou falar de Jesus até o meu último dia da vida, mas não serão alcançados por mim, serão alcançados por você. Você não tem medo disso não, lindo? Eu morreria de medo, porque se você é covarde, tem gente que se perde porque você não acorda. Porque você está dizendo: Deus, me ajuda, ó céu, ó vida, ó céu, ninguém acredita. Aí Deus está dizendo: lindo, não é para ninguém acreditar, basta você acreditar. Mas Senhor, as pessoas dizem que não vai dar certo. Ô bebê, você não precisa da validação dos outros para viver aquilo que Deus tem na sua vida. Você não precisa que o ser humano diz vai dar certo, não. Você só precisa que você, assim, de um negócio só, a certeza que Deus é com você e foi Ele que te chamou. É só isso, não precisa ninguém dizer sim nem não. Porque daí, bebê, quando a arca começa a ser construída, não tem como, as pessoas vão rir. Todo começo é feio. Todo começo ele não tem estética. Todo começo lembra o fim, mas está tão longe do fim que só enxerga quem entendeu o projeto. Sabe, quando eu fui construir a minha primeira casa, um belo dia eu entrei lá dentro e fiquei pensando: piá de prédio. Senhor, como que eles vão colocar uma laje aqui? Eu não sabia como era. Fiquei pensando: Senhor, como que vai ficar segurando tudo? Isso aqui vai cair tudo. Meu Deus, ao céu, meu Deus. Aí eu ficava pensando: Senhor, como que é essa engenharia absurda? Aí um dia o pedreiro chegou lá, aí eu falei: como que é que faz a laje? Ele falou assim: ó, você coloca uma estaca, uma base de madeira, laje em cima, ferro entremeado e concreto. Só que você vai estaquear tudo e depois de 3 dias que você tira a base. Então você tira a estaca e a laje fica naquele lugar. Aí ele disse: mas no dia que o concreto vier, você vai ter que lavar o concreto para que ele não rache. Aí eu tô assim: nossa, incrível. Não vi nada, não consegui nem entender o que ele falou. Aí começaram a montar a laje. Aí eu comecei a entender: ó, tá aqui. Só que, irmão, no dia que o concreto desceu, o pedreiro era muito relaxado. Eu já desabafei. As coisas começaram a despencar tudo, caía, abria. E as vigas começavam a abrir. Eu falava: sangue de Jesus, corre embaixo. E o povo estaqueando, e eu estaqueando junto. E o mestre de obra de boa, porque ele já viu aquilo acontecer milhares de vezes. Ele sabe como resolve. Claro, às vezes não dá tão certo assim como ele diz. Teve uma parede que abriu 10 centímetros e ele dizia: eu tiro no reboco. Só quem sabe entende o ódio que se passa numa obra. Parede torta. E, irmão, eu fiquei bom no plumo. Eu passava aqui, ó, torto. Chamava o pedreiro e dizia: eu tiro no reboco. Não te dá um soco nele, irmão. Mas a única pessoa que sabia como era a casa pronta era o arquiteto. Eu vou te dizer, irmão, se tem um povo que incomoda na terra, é o tal do arquiteto. Porque o arquiteto faz o plano e ele não conversa com ninguém. Ele não conversa com o mestre de obra. Ele não liga para o engenheiro civil. Ele: nossa, acho que dá para fazer 30 metros em balanço. Estou muito técnico? Se tiver alguém que está viajando, fala: balanço é uma estrutura sem coluna, sem pilar. Ele só está: nossa, explica. Não sei explicar também, mas está tudo bem. Aí, irmão, quando chega na mão do engenheiro civil, ele fala:
Aí ele liga pro arquiteto, bolado: seguinte, você tá doido? Isso aqui não dá pra fazer não. Aí o arquiteto diz: nossa, mas é porque o dono amou. Ele quer que seja assim. Deixa eu te dizer, irmão, nessa parada toda, o nosso Deus é o arquiteto. Ele é muito criativo e ele sabe exatamente o que é feito pra você, que você suporta, que você consegue, que você vai viver. Ele já viu tudo. O mestre de obra, irmão, também é você. Você está perdido. Senhor, por onde eu começo? Aí Deus diz: só olha a planta, segue ela, passo a passo. Aí você diz: Senhor, mas eu não entendo planta. Então aprende a entender planta, depois começa, entendeu? Irmão, eu vou ser mais claro. Quando Deus nos dá uma missão e a gente não tem habilidade suficiente, a gente desenvolve habilidade para começar a viver o que Deus tem. Ou seja, Deus já te falou o que Ele vai fazer, mas se depende de uma decisão, se depende de uma postura nova, mude a postura, desenvolva habilidade. E aí Deus diz: agora começa. Só depois Ele desce. Ou seja, quer ver? Eu tenho uma palavra sobre mim. A minha mensagem vai alcançar as nações. Por isso que não dá para contar para os outros. Pô, assim, duvido. O problema é seu. Ó, eu acredito. Só que se eu não falar inglês, irmão, não vai rolar. Então Deus está assim, ó: o dia que você falar, eu volto. O dia que você falar, eu faço as coisas acontecerem. O dia que você estiver preparado, eu vou fazer. Aí eu tô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hi, my name is David. How are you? Oh, I'm fine. How old are you? I'm 29. Jesus, I love you. You are my love. You are my reason. You are my everything. Aí Jesus está dizendo assim para mim, ó: calma. Eu tô no básico. O Senhor está assim, ó: it's not enough. Não é o suficiente. Continua, vai mais longe, porque se a missão é extraordinária, o teu esforço tem que ser grande. Então é isso, lindo. Não adianta Deus mostrar tudo para você e você não saber o básico para viver. Entende? Se você quiser contar com a ajuda dos outros, ao invés de você acelerar, você só vai atrasar o que Deus tem para você. Então, lindo, o que Deus tem para você é isso. Desenvolva as habilidades, dê os passos de ousadia, se lance na missão até o dia que ficar pronto. E o dia que ficar pronto, os seus olhos vão olhar e vão dizer: como eu consegui? Aí Deus vai dizer: no dia que eu te dei a missão, eu já tinha visto isso aqui pronto. Eu tô aqui na labuta, Senhor, qual que é o próximo passo, Jesus? O que eu tenho que fazer? Ele falou: nada, nenhum, só aprende inglês. É chato, irmão. Nossa, eu faço aula de manhã. Meu professor me liga e parece que ele tá tão feliz, irmão, e aquilo me dá uma raiva. E ele liga: hey, Teacher Rod, I love you. Ai. Aí o Teacher Rod começa: how are you, brother? I love you, I miss you. Eu: oh, Jesus Christ, thank you. Thank you for today. Como que faz isso ser rápido? Não tem como. É todos os dias, diariamente. Não é 120 anos. 120 anos. Sem ver chuva, só com uma planta na mão, martelo na outra, trabalhando. Não é, vão rir de você, riram dele, deu tudo certo. Noé continuou trabalhando. Não acreditaram no plano que Deus tinha, ele continuou trabalhando, ele continuou fazendo. No fim, lindo, a nossa guerra é persistir em fazer o que Deus nos chamou, mesmo que ninguém acredite em nós. Porque no fim, não importa no que as pessoas acreditam. O que importa de verdade é o que nutre o nosso coração. Porque se a gente for basear
no que dizem, a gente vive um plano A hoje, um plano B amanhã, um plano C depois de amanhã. Agora, se você só confia no Senhor, você só dá ouvidos a Ele, só existe um plano, só existe uma estratégia e só existe um final que vai acontecer. Então, lindo, fecha os ouvidos, diz: Senhor, é só eu e o Senhor. Se o Senhor quiser, desce logo, me ajuda. A planta é difícil. E aí o Senhor vai dizer: não, então faz o seguinte: o que é seu você faz, o que é meu, deixa que eu vou cuidar. A arca ficou pronta. Você não deu nem moral, irmão. Não é estar 120 anos desesperado, porcaria, não fica pronta nunca, já tô quase morrendo aqui. Porque isso é a vida. Chega uma hora que a gente fala: nossa, demora. Continua. Mas eu não aguento mais. Continua. Vai. Não, mas é difícil. Vai, continua. Para de reclamar e vive. Vai, bebê. Vai, continua. E aí, mas é muito difícil. Meu cérebro não aguenta, não guarda mais nada. Continua, vai. Eu sempre falo isso. Tem dia que eu saio da sala do meu escritório, da aula de inglês. Senhor, parece que eu já esqueci tudo. Senhor, parece que já foi tudo embora. Não tem mais nada aqui dentro agora. Tá completamente empty. Aí eu falo: não, lindo, relaxa. Na hora certa tudo vem pra fora. Você só vai armazenando, vai aprendendo. Eu imagino Noé dizendo: Senhor, passou 80 anos. Se eu mandar chuva agora, você também vai morrer, Noé. Senhor, passou 90 anos. Se eu mandar chuva agora, você morre também, né? É melhor terminar. Aí o dia que a arca terminou, Noé olhou para o céu e a chuva desceu. Noé falou: Sem, Cã, Jafé, traz a sua esposa. Ô, mulher, só vem. Terminei. Calma, eu tô imaginando. Calma. Aí a mulher não é: caraca, marido, você é sinistro. Que isso? Ficou pronto? Não acreditei que você conseguiu. Eu falei: relaxa, o pai tá aqui. Sai. Referência boa demais, perdão. Aí a arca, todo mundo entrou, fechou a porta, a terra inundou, tudo acabou. A chuva parou, as águas desceram, Noé saiu. E agora, aquela planta ia ser um museu, porque não ia servir para mais nada. E eu entro em crise agora. Você passa 120 anos construindo uma coisa que vai durar 40 dias e não vai servir para mais nada. Na verdade, serviu sim. Nós só estamos aqui hoje porque ele obedeceu a voz do Senhor. Construiu uma arca, entrou dentro dela, e nós estamos nessa terra porque um homem confiou na planta que Deus deu para ele. Você tem noção disso? Existem coisas que você vai fazer nessa terra que os teus olhos não vão ver o fruto, mas você vai embora e os seus frutos permanecerão. E em algum dia, em algum lugar da vida, alguém vai estar dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor enviou alguém. Obrigado, Senhor, porque alguém se levantou e teve coragem de te obedecer. Em nome de Jesus. Sabe o que eu penso às vezes? Eu quero morrer com 130 anos mais ou menos. Muito obrigado, irmã, pelo apoio. Irmão, vou incomodar a Paula até dizer chega. Eu quero ser aqueles velhinhos, irmão, que tomam os negócios, sabe?
Jesus. Que era Paulo indo na igreja pedindo conselho para as irmãs, dizendo: gente, o que eu faço? Eu sei que o homem acalmado está cada dia pior. Irmão, eu não sei se você é casado, mas eu amo a minha esposa cada dia mais. É uma coisa que dá até raiva. Eu mandei para ela hoje, falei: mulher, eu tô com uma saudade de... Meu Deus do céu. Irmão, eu quero melhorar. Só que, sabe o que eu imagino? Que eu vou viver muito, eu quero viver muito. Se Deus quiser me levar antes também, de boa. Mas eu quero só ir antes dela, para não ver. Até porque, irmão, um partidão desse no mercado vai dar uma briga. Então, tô brincando. Sabe por quê? Podia perder piada, minha esposa vai amar essa parte. E sabe o que eu penso? Que eu vou embora dessa terra, os meus filhos estarão aqui ainda e os meus netos também. Tem histórias que eu não vou ouvir, tem testemunhos que eu não vou saber. Mas um dia, alguém da geração que vem depois vai estar num lugar aberto, em algum lugar, não sei aonde. E alguém vai olhar para eles e vai dizer assim: ei, você é o neto de quem eu estou pensando? Aí ele vai dizer: você conhece meu avô? Ele falou: eu não, mas meu pai conheceu. Aí, calma, dele vai dizer: e o que aconteceu com o seu pai? Meu pai aceitou Jesus através daquele teu avô, rapaz. A nossa família mudou. Foi uma mudança na nossa história. E aí, lindo? Eu não vou saber. Mas isso é legado. Legado é o que impregna, é o que fica. Herança se esvai, mas o legado permanece. Lindo. Só constrói legados genuínos aqueles que ouvem a voz de Deus, aceitam a sua missão e fazem a sua parte. Porque vai chegar um dia que eu quero olhar para trás e não ter vergonha dos dias que se passaram, para que quando chegar no céu diga para o Senhor: minhas mãos não estão vazias. Foi tudo para a tua glória, Jesus, foi tudo para ti. Então esse é o dia que tudo valeu a pena de verdade. E sabe, você também vai viver. 20 pessoas acreditaram. Eu vou dizer de novo: é difícil, parece grande demais, parece impossível aos teus olhos, te faltam habilidades para isso, mas se Deus confiou a você essa missão, em nome de Jesus, você vai viver. Você vai ver com os seus olhos todos os planos se tornarem realidade. E tudo que for da sua parte, você vai dar conta. Você vai dar conta, você vai aguentar e você vai concluir. E aquilo que for da parte dele, relaxa. Ele não mente, ele não se engana, ele não se arrepende e ele não desiste de ninguém. Quando você termina aonde a sua limitação chega, ele se apresenta e o impossível se torna real. Amém. Meu lindo, meu príncipe, qual é a próxima ideia? Qual é o próximo plano, Jesus? Qual é a próxima estação que o Senhor tem? Jesus, eu não sei como vai ficar, eu não sei como termina, mas se o Senhor me dá o caminho, eu vou entrar nele. Se o Senhor me dar a visão, eu vou viver por ela. Se o Senhor me der a planta, eu vou construir. Jesus, eu não tenho da onde tirar, mas se a planta vem do Senhor, o recurso chega, a provisão vem e o teu nome sempre é glorificado no início, no meio e no fim. Jesus, eu só queria saber assim, o que é para eu fazer e o que o Senhor vai fazer. Divide as tarefas, me dá a ordem que eu vou seguir até o final, Jesus. E o dia que fica pronto, pode mandar a chuva, porque a arca vai estar preparada para receber.
Em nome de Jesus. Amém.